Bom dia pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. E hoje nós continuamos o nosso estudo, vida unicamente só em Cristo Jesus e a queda de Satanás, qual foi o motivo por que entrou o pecado no mundo. Hoje nós encerramos esse estudo, no próximo sábado nós dá início em outro tema de outro estudo. Que bom você estar aí, os que estão com uma Bíblia, um papel, uma caneta para anotar a passagem. E vocês ficam bem à vontade, mas vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente com os seus santos anjos, Espírito Santo nos conduzindo e nos dando entendimento, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Nós tínhamos estudado e parado em Apocalipse 20, versículo 1 e 2, vamos dar uma refrisada nisso aí, dar uma repetida, assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Aqui ele fala então que Satanás foi preso. Isso daqui, meus queridos, é para o final agora perto da vinda de Jesus, né? Não quer dizer que ele está preso agora não. Isso aqui é porque Deus preocupa tanto com os teus filhos que ele vai mostrando o que vai acontecer nos últimos dias. Agora lá em Apocalipse, em João capítulo 20, versículos 7 e 8, fala assim: que acontecerá no fim de 1000 anos. Então Satanás é preso, depois de 1000 anos será o que acontecerá? E aqui fala assim: quando, porém, se cumprirá os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzindo as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog mais Gog, a fim de reunir para a peleja, e o número desses é como a areia do mar. Apocalipse 27, 8. A vida de maldade de Satanás principiou com ele a rebelião com Deus lá no céu, e acabará em rebelião com ele aqui na terra. Quando se fala aqui que Satanás então será solto e ele sai para guerrear, fala Gog é um líder, o príncipe de uma nação, chefe de um povo inimigo do norte de Israel, inimigo de Deus. Olha, é um povo que se torna inimigo de Deus. Magog é a terra e o povo do qual esse príncipe vem. Ambos representam o inimigo de Deus do seu povo, Israel, profetizado para um grande ataque final nos últimos dias. Um grande ataque final nos últimos dias. No Antigo Testamento, a origem de Magog é um dos filhos de Javé, neto de Noé, habitando na terra do norte de Israel, possivelmente associado a um povo citas, antigo povo e ariano, ou da Turquia. Então, ele faz parte desse povo. Gog e Magog, força de inimigo de Deus, de Israel, que se opõe ao seu povo, sendo uma profecia sobre uma grande batalha final, uma união de nações. União de nações. O que nós precisamos entender aqui que Deus está mostrando é que nesse final, aqueles que foram contra Deus, aqueles que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, né? Depois de 1000 anos. Isso aqui, depois de 1000 anos aqui que Satanás é sordo, Jesus já veio, já buscou seu povo, passou 1000 anos com eles lá no céu, e agora ao voltar, retornar à terra, com a nova cidade, a gente vai ver. Então, o dragão é sorto, e o povo que estava morto, nesse povo assim, que não aceitou Jesus, são ressuscitados, e ele convida então para uma grande batalha. Lá em Ezequiel 38 e 39, Gog é um príncipe, um líder poderoso, descrito como príncipe supremo de Meseque, Tubã, que lideraram uma
uma grande invasão contra Israel nos últimos dias, enquanto Magog é a terra no qual Gog vem. Quem é Gog e Magog hoje? Quem é esse povo hoje? Gog e Magog. Gog e Magog se representa todas as nações rebeldes de todas as partes da terra que se uniram contra Deus e o seu povo santo. Esse será os últimos rebelião humana antes do juízo final, ou seja, nos últimos dias, grandes tribulações, né? Essas nações pagãs do norte, aliada a Gog, será derrotada por Deus em uma batalha final. Simboliza a soberania divina sobre o inimigo do seu povo. Então aqui ele vai ser derrotado. Essa derrota aqui é porque é o seguinte: foi 1000 anos, ele foi preso, Jesus está retornando com a nova cidade, então ele chama para uma batalha, e essa batalha então ele vai ser destruído, né? Vamos continuar lendo aqui, Apocalipse 29, né? E subirá sobre a largura da terra, secará o arraial do santo, a cidade amada, mas Deus desceu fogo do céu e devorou. Aqui está a destruição dele. Quando ele convida aqui os inimigos de Deus, aqueles que estão do lado dele, que ficou do lado dele, que está do lado dele agora, não aceita Jesus, e vai cercar o arraial dos santos, a cidade santa, a cidade amada de Deus. Então descerá fogo do céu e destruirá, acabar. Aí esse mundo vai ser transformado. Então aqui Deus está mostrando o que vai acontecer. Foi assim no passado, é agora no presente, Deus sempre mostrando o que vai acontecer, e parece que o ser humano está meio dormente, parece que não quer enxergar as coisas que estão acontecendo. Não está aqui no nosso estudo, mas vamos dar uma relembrada do que Jesus falou que ia acontecer nos últimos dias. O que ele falou? Fome. Será que está tendo fome? Peste. Será que está tendo peste? Acaba uma pandemia, vem outro, tudo, né? O amor esfria. Será que o amor esfriou? Só para nós dar uma relembrada. Filho contra pai e pai contra filho. Será que está acontecendo isso? Nação contra nação e reino contra reino. Guerra e rumor de guerra. É o que nós mais vê agora, é rumor de guerra. Um lugar já está sendo guerra e outro lugar rumor de guerra. E Jesus falou que tudo isso ia acontecer, eram os princípios, mas estava perto a vinda dele. Agora você vai lá no livro de Ezequiel 28, 18 e 19. Qual será o destino final de Satanás? Aqui uma relembrança qual será o destino final de Satanás. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te vê, todos que te conhecem, entre os povos. Então, espantado de ti, um grande espanto, te tornaste e nunca mais será para sempre. Vou te tornar em cinza, você vai ser queimado, você vai ser destruído na frente de todos aqueles que te apoiaram, aqueles que ficaram do seu lado, mas eu vou te tornar você em cinza e nunca mais vai te ver, porque vai ser destruído para sempre. Pensamento confortado, Satanás e o pecadores terão finalmente o seu fim, não mais existirão. Deus terá então um universo limpo. Destruição, e Deus terá um universo limpo. Meus queridos, isso é maravilhoso. A promessa de Deus lá em Apocalipse: eis que faço um novo céu, uma nova terra, porque os outros já passaram. Deus é tão preocupado conosco que Ele vai estar mostrando tudo o que vai acontecer, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas Ele faz uma promessa: vocês ficam tranquilos, eu vou limpar esse planeta, eu vou acabar com isso, mas eu faço um novo, uma nova terra, onde não tem maldade, onde não vai ter orgulho, onde não vai ter inveja, onde não vai ter mentira, onde não vai ter fofoca, onde o amor não esfria.
vai ter uma união para sempre, porque hoje é uma fofoqueira danada, uma mentirada danada, o planeta é cheio de mentiras, Satanás lançou isso lá no céu, fofoca e mentira, e veio para a terra, esparramou na terra, e as coisas estão acontecendo desse jeito. Agora, se vocês for lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2, versículo 2 e 14, por que participa Cristo de nossa natureza? Por que Cristo participou da nossa natureza? Ele veio nessa terra para participar da nossa natureza. Ele, como Deus, dono de tudo, ele se humilhou, veio e se rebaixou, pegando a nossa natureza. Por quê? Porque Deus tinha falado que o salário do pecado era a morte. Então precisava ser pago esse pecado. Era tão grande que eu não tinha condições, vocês não tinham condições de pagar. Precisava Jesus vir, nenhum anjo. E ele fala assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Ele veio e morreu para pagar o preço e destruir Satanás. E, portanto, Satanás chegou a falar para ele, lá no jardim, dizendo: vale a pena você o suor de sangue aí para esse povo? Jesus morreu caladinho, única coisa que na hora de morrer falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mesmo aquele povo cruel, ingrato, ele dando oportunidade para aquele povo se arrepender, e o povo não se arrependia. Agora vocês vão no livro, se vocês quiserem anotar, duas passagens, né, que eu vou passar aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, Tiago 4, 7. 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9, Tiago 4 e 7. Que advertências são feitas aos cristãos em vista do ódio de Satanás a Deus e a tudo que é bom. Qual é a advertência? Porque o diabo tem um ódio, ele não gosta que os filhos de Deus estudem as Escrituras, ele não gosta que os filhos de Deus aceitem a Escritura, aceitem Jesus Cristo. Ele tem um revolta muito grande. Por quê? Porque ele queria colocar um trono dele acima do trono dele. Ele, um ser criado, queria ser maior que o Criador. E ele tenta destruir tudo. E aqui então, fala por quê? Fala assim: sede sábio, vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Na fé, meus queridos, a fé. Como é que nós temos fé? Através do estudo da Escritura, através da palavra de Deus. Foi assim quando Jesus estava no deserto, né? Jesus falou para ele: está escrito, né? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo da palavra de Deus. E ele vinha tentar Jesus e Jesus respondia em palavra de Deus que está escrito nas Escrituras. Isso serve de exemplo para nós. É uma briga espiritual que nós mesmos não conseguimos, mas se nós segurar na mão de Jesus com fé, estudando a palavra, ele foge de vós. Ele não gosta do nome de Jesus, ele odeia, e ele não quer que nós confia nesse nome. Mas quanto mais ele odeia, mais nós devemos confiar, e nós devemos segurar na mão de Jesus. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Eu sou caminho, verdade e vida. Não está aqui nesse estudo, mas vou lembrar só um pouquinho. No livro de João, capítulo 17, ali, Jesus fala a oração sacerdotal. Jesus fala assim: Pai, a minha vontade que aonde eu esteja eles também, igual eu estou em ti e eles em mim. Então a vontade de Jesus é que um dia nós esteja com ele na Canaã celestial. Então depende de quem? De mim e de vocês, ou de vocês e de mim, aceitar Jesus. Vamos ler mais um pouquinho, Mateus 4 e 10, Efésios 6 e 17, Mateus 4 e 10, Efésios 6 e 17. Com que arma enfrentou Cristo com êxito
as tentações de Satanás. Qual é a arma? Eu acabei de falar agora que foi com a Escritura, mas é bom a gente ler aqui. A palavra de Deus está escrito, está escrito. Foi assim que Jesus falou: a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se Cristo com ela enfrentou e venceu o inimigo, também nós poderemos fazê-lo, mas ninguém poderá dela utilizar sem estar com ela familiarizado ou conhecer com importância, pois que investigamos, estudemos e conhecemos. A vantagem é que nós estudemos, conhecemos. Jesus enfrentou porque ele conhecia todas as Escrituras. Nós precisamos conhecer. Que jeito que nós vamos conhecer? Pedimos sabedoria dos altos céus, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando. Não vai pensar que nós vamos aprender tudo de um dia para o outro, não. A Bíblia fala que é um pouco aqui e um pouco ali, mas todo dia nós devemos estudar a palavra do Senhor. Então, meus queridos, esse estudo que nós estamos encerrando ele hoje, mostrando por que o Satanás foi caído lá do céu, mostrou por quê? Por inveja, por cobiça, por ganância, usou mentira, usou falsidade. Ele veio para a terra, o que ele fez? Enganou os primeiros casais no jardim do Éden. Ele continua fazendo a mesma coisa. Como é que nós vamos sair das mentiras dele? Estudando as Escrituras, confiando na palavra de Deus e buscando sabedoria dos altos céus. Que Deus nos dá sabedoria dos altos céus para compreender o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Por isso que Ele está mostrando o que vai acontecer. E no próximo estudo que vai nascer, nós vamos ver que Deus sempre está preocupado com os teus filhos. Um abraço a todos, fica com Deus.